Saindo do quarto do Hiro, a gente dá de cara com a Hina, com grandes notícias. Eles encontraram a Kyoko. Não só isso, encontraram o robô justiceiro. É o Hiro vestindo a fantasia. Ela chama o Makoto pra piscina do segundo andar e então vamos lá. Chegando lá, vemos uma cena interessante. O Hiro tá falando do jeito bem conversacional dele, mas parece estar bem confuso e até não consciente de que tá vestindo o que tá vestindo. Enfim, foi a Kyoko que encontrou o Hiro e dentro do armário da sala da piscina. Parecia estar dormindo e então o chutou até acordar. O Makoto pergunta onde a Kyoko esteve esse tempo todo sumida e ela disse que tinha algo que precisava checar e que é pra deixar pra lá. Insistir não ajudou. Ela não parece ligar se suspeitam que ela é o espião do mestre do jogo ou não. Então a Kyoko pede pro Hiro se explicar. Ele diz que tá entendendo nada. Uma hora tava dormindo e quando acordou acabou assim. O Byakuya não tanca ele assim e pede pra tirar a fantasia, mas acontece que ele não sabe como. A Celeste, já o acusando, indaga por que ele faria algo que não teria como tirar depois. E ele diz que não fez esse negócio. De qualquer forma, tem um fecho nas costas bem resistente que o impede de tirar o traje sozinho. E então todo mundo ajuda. Depois de uns minutos, o Hiro estava liberto. É surpreendente como cabe perfeitamente no Hiro, a Hina diz. Seria o único que conseguiria vesti-lo. A Celeste diz pra ele parar de fingir de inocente, porque todos acham óbvio que ele a fez. O Byakuya e o Makoto também viram os diagramas em seu quarto, e então muitos concluem que ele é o culpado. Estão pensando em até amarrar ele, mas mesmo sendo um suspeito, a Kyoko acredita que ele merece um tratamento justo. O Hiro diz que nem sabe dessa história de ataques e diagramas. A Hina diz que já está decidido. Ele é o culpado e parece absolutamente confiante disso. Ele, em contrapartida, tá desesperado e confuso, aparentemente ignorante de tudo que tem acontecido. A Hina enforça o argumento do formato do traje e ele pede pra testarem se só ele mesmo encaixa. A Hina, então, veste a fantasia. Huh! See? Look! See how loose it is? I mean, come on! I'm blind as a bat in here! Can't see my feet at all. I'm surprised you got anywhere in this thing. I'm telling you, it wasn't me! And not to mention, you totally can't bend at the waist. Seems like a pretty obvious oversight. That's not a very nice thing to say. I mean, it's not like I made it. I just got caught up in the moment. Well, either way, now we know for sure, right? I mean, it seems pretty clear that nobody but Hiro could have fit into this dumb costume. O Hiro pensa que talvez um homem encaixaria, mas o Makoto tenta e nada também. Essa fantasia foi feita para caber exatamente o corpo do Hiro. Ele não sabe mais como se defender, pensando talvez se há outra fantasia. E a Celeste diz que se quiser afirmar algo, terá que buscar as evidências. A Hina não se importa, e já que ele é o único sem álibi, tem que ser ele. Ele continua perdido e desesperado, pedindo uma explicação. Ele só meio que entendeu que alguém morreu. O Makoto explica que o Taka e o Hifumi morreram, e ele reage com muita surpresa. A Hina ordena pra ele admitir logo sua culpa, e então ele lembra de algo, um bilhete. Ontem à noite, alguém passou um bilhete estranho por debaixo da porta. Ele dizia: achei um buraco que pode ser uma passagem, dá pra ver o lado de fora, talvez dê pra sair daqui. O Monokuma não pode descobrir, então não conte a ninguém. Vamos nos encontrar na sala de recreação às 1 da manhã. Quando ele chegou lá como combinado, o colocaram pra dormir, ele diz. A Kyoko diz que não é impossível. Há algumas medicinas na enfermaria que podiam fazer isso. Ele conclui, então, que foi incriminado e enganado por alguém. A Hina ainda não acredita. Afinal, cadê esse bilhete? O Hiro diz que vai mostrar, mas procurando nas suas roupas, percebe que o perdeu. Ah tá, sei. Por favor, acreditem em mim. Eu imploro. Eu nem machucaria uma mosquinha. A Celeste não se importa e demanda evidências. O Byakuya quer prosseguir com a investigação, mas a Hina diz que não é necessário, porque já sabe quem é. Ela pergunta pro Hiro por que ele matou os dois. Foi realmente por causa do dinheiro que o Monokuma ofereceu? É, deve ter sido isso. Você deve ser um completo pobretão, e foi por isso que... Navalha de Okai!
Occam! A navalha de Occam é um princípio que popularmente e às vezes incorretamente é parafraseado como: a explicação mais simples é geralmente a mais correta, que representa muito como a função psíquica da sensação extrovertida costuma operar. Função esta que a Hina parece se orientar por. Esta função vê as coisas pela lente do realismo absoluto, de que as coisas são o que são, de que a aparência das coisas já revela sua natureza. Por isso tendem a ver tudo que acreditam como óbvio, porque é uma mera expressão do que a realidade está mostrando diante deles. Os fatos não enganam. Dessa forma, às vezes coisas que não são necessariamente fatos podem ser marcados como tal, construindo uma narrativa que convenha com sua ideia, porque é assim que os tipos de sensação extrovertida se orientam. Tudo começa a ser forçado a se encaixar naquilo que estão vendo como óbvio, a única interpretação possível. Se a realidade já revela tudo, então só há uma interpretação possível dos fatos. Veja como o ponto forte de todo tipo psíquico também pode ser o seu maior ponto fraco. Enfim, a gente deve ver mais disso da Hina no futuro, mas por enquanto já posso afirmar que muito provavelmente ela é uma ESFP. Voltando para a história, o Hiro vaza para tentar procurar provas para ajudar a provar sua inocência desesperadamente. Um por um, todos se foram. A Kyoko pergunta se o Makoto tem um segundo, quer que ele a ajude na investigação. Está atrasada, então precisa investigar tudo que pode enquanto pode. O Makoto não liga de ajudar, mas quer que ela prometa algo. Quando tiver tempo, quer que ela o conte por que ela desapareceu. A Kyoko nega. Continuando, ela precisa da ajuda dele e ela agradece por aceitar. Primeiro, ela quer examinar os corpos. A Kyoko diz que pessoas mortas não mentem, contam mais verdades que os vivos. Um jeito bem específico de dizer que ela confia mais em objetos inanimados, ou seja, fatos, do que informações dependentes das experiências das pessoas. Enfim, o Makoto leva a Kyoko pro repositório. Por um momento ela se enrijeceu, mas apenas por um momento. Então ela começou a cutucar e analisar os corpos. Ela confirma que foram assassinados por armas similares, como no arquivo Monokuma. O Makoto sempre monologa sobre como a Kyoko é calma em sua atitude, o que deixou ele calmo em contrapartida também. Depois de um tempo, ela acha algo. O Taka sempre usava um relógio de pulso em sua mão esquerda. A Kyoko brinca que o Makoto é desatento e odeia humanos por não saber disso. Dando uma olhada, está quebrado, portanto os ponteiros não estão se movendo. Deve ter quebrado quando o culpado o atacou. Os ponteiros pararam logo após as 6 horas. Na noite passada, o relógio do Taka não estava quebrado, pois, caso você se lembre, ele disse as horas em voz alta enquanto checava seu relógio, significando que o que aconteceu com ele às 6 horas da manhã. Outra coisa importante é na mão esquerda do Taka, onde ele parece segurar algo. A Kyoko pede pro Makoto fazer isso porque esse trabalho se encaixa melhor para ele. Quase tendo uma taquicardia ao mexer com um corpo gélido, livrou um pedaço de papel, só um pedaço de papel rasgado. E então vão examinar o corpo do Hifumi. A Kyoko encontra mais do que esperava. Ela mostra uma bola de papel que o Hifumi havia escondido com ele dentro de sua calça. Abrindo é um bilhete. Ele diz: achei um buraco que pode ser uma passagem. Dá pra ver o lado de fora. Talvez dê pra sair daqui. O Monokuma não pode descobrir, então não conte a ninguém. Vamos nos encontrar na sala de equipamentos às 6 horas da manhã. Isso é familiar. É a mesma coisa que o Hiro disse. Portanto, sua história havia verdade, mas não é idêntica. O bilhete estranho do Hiro detalhava o encontro na sala de recreação às 1 da manhã, uma sala diferente em um tempo diferente. O do Hifumi detalhava às 6 da manhã, mas só porque o Hifumi tinha o bilhete não quer dizer que era pra ele. O canto desse bilhete foi rasgado e deve ter um significado nisso. Por que o Taka estaria segurando aquele pedaço de papel tão firmemente? A Kyoko também conta ao Makoto que as duas vítimas dessa vez tinham seus IDs com eles. Portanto, eles não têm relação com o assassinato. Pode haver um ponto, no entanto, onde um ID eletrônico poderá ser importante. Are you excited? Are you pumped? It's time for the class trial to begin! Like the bright burst of fireworks, like the flash of a soul clashing with life and death. And so, with no further ado,
Everyone, please meet at the usual spot. Make your way to the red door on the first floor of the school. See you soon. A Kyoko diz pro Makoto que terá que descobrir o resto por si. Quando todo mundo chega, aparecem 2 Monokumas. Ele se multiplicou? Na verdade, não. Está só se movendo tão rápido que criou uma pós-imagem que parece um clone. Ah, tá, então tá bom. Ninguém se importa com a brincadeira e querem entrar no elevador. E então, eles vão, psicologicamente preparados ou não. O Hiro não achou nenhuma evidência para o ajudar. A Kyoko diz para guardarmos nossas acusações para o julgamento. Pelo Hifumi, o Taka, por todos que morreram e por todos que estão vivos, o Makoto fará isso. E o assassino está dentro dessa sala. E então começam a descer. Chegando lá, o Monokuma descobre que todos odeiam ele, mesmo ele sendo tão fofo. O Byakuya quer começar logo, e o Monokuma diz que nunca iria rolar os comerciais antes de um julgamento de classe tão tenso só pra ficar enrolando. Todos tomam suas posições e o julgamento de classe mortal começa.